Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro e hoje, antes da gente iniciar, vamos fazer um agradecimento especial para quem torna esse conteúdo possível, que é a AgroTravel, a melhor empresa para experiências no agronegócio no Brasil e no exterior. Nosso convidado de hoje, ele é engenheiro agrônomo e atua como diretor de pesquisa e desenvolvimento da Microgel, uma empresa referência em manejo microbiológico de solos no Brasil. Ao longo da sua trajetória, ele tem se dedicado a aproximar a ciência do campo, liderando pesquisas e projetos que mostram como o equilíbrio biológico do solo pode transformar a produtividade e a sustentabilidade na agricultura. Eu vou conversar com o Paulo D'Andrea. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde, Fábio e demais. Uma satisfação estamos aqui hoje fazendo um bate-papo aí com você, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, Paulo. Bom, para a gente começar, eu sempre pergunto isso para os nossos convidados, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, resumidamente, sua trajetória aí e principalmente como é que o agro entrou na sua vida. Se ele já entrou logo no comecinho ou se foi mais para frente. Sim. Conta um pouquinho para a gente. Perfeito. O agro entrou na minha vida já desde criança, porque meu bisavô era cafeicultor, meu avô também ligado à máquina, secador de café. A empresa tinha também atividade agrícola, né? Então eu já desde criança eu estava lá no meio do cafezal, mas como nós somos aqui também de Limeira, né? Nós já estamos, o meu avô, meu pai, na citricultura desde da década de 60, né? Enfim, então, e a partir daí, então, eu segui a vida profissional, né, como agrônomo, e dentro desse ambiente, né, a gente dedicou aqui em São Paulo a café e citros, mas também no início da década de 80 a gente abriu o Cerrado lá no Montevidéu, na região de Rio Verde, né, onde a gente praticou agricultura lá, naturalmente soja e milho, ainda não tinha duas safras, né? Então a gente já tinha iniciado também a área irrigada, né, com plantio de feijão, em pivô, etc. Então nós tínhamos uma diversidade de culturas, né? E basicamente eu agricultor, chegou a determinado momento que eu fazia algumas perguntas para mim agrônomo, e mais que esse agrônomo buscasse consultorias, né, eu via sempre uma perca da sustentabilidade, e eu fritar da sustentabilidade, o tripé para ficar de pé, seja ele ambiental, social, mas tem o econômico. O econômico para o agricultor é lucratividade, né? Se você não tiver lucro, não fica de pé, né? Os outros pilares todos, infelizmente, né? Então, dentro dessa minha não resposta, que na busca das alternativas, a gente chegou, então, no que é uma tecnologia hoje que a gente dedica e atua ao nosso trabalho da empresa da qual a gente fundou, né, há 25 anos atrás, que é a Microgel, né? Muito bem. E, ô Paulo, vocês são especialistas em manejo microbiológico de solo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é o microbioma do solo e por que ele é tão importante para a agricultura? Bacana, Fábio. Até dentro dessa visão histórica, e para tangibilizar essa importância dessa diversidade biológica do solo, quando a gente fala do microbioma intestinal, nós estamos falando da diversidade do mecanismo no intestino humano, que também é muito importante para a saúde humana, né? A ciência mostra isso hoje. E tão importante é esse microbioma, essa diversidade biológica no solo, tá? As pesquisas mais recentes, elas mostram que no monocultivo, quer dizer, obviamente comparado ao bioma cerrado, né, o monocultivo, né, seja de grãos, algodão, e também na questão de uma cultura permanente, no caso foi uva, né, videira, mas podia ser laranja, podia ser café, ok? A pesquisa pautou essas culturas comparando a biomassa microbiana do solo. O que é a biomassa microbiana?
é o conjunto da atividade viva do solo, né? Que seria, então, você medindo essa biomassa microbiana, é como se estivesse medindo o microbioma do solo, né? E para você ter uma ideia, com 5 anos de monocultivo, como eu disse, já comparado ao bioma cerrado, né, fazendo as análises comparativas, essa biomassa microbiana do solo, ela reduziu da ordem em torno de 70% em 5 anos, né? É como se dissesse que biologicamente o solo ele fica velho, né? Já tem atividade biológica, é um meio vivo, é como se ele ficasse velho em 5 anos de monocultivo, tá? Então, o que acontecia quando eu não estava dando resposta para mim mesmo, né? Por exemplo, eu fazia uma análise de solo no café, na laranja, e os nutrientes estavam todos lá. Quando eu fazia análise foliar, faltava algum nutriente. Então eu mudava de laboratório, falei, poxa, o erro está na análise, né? Na amostragem, enfim. O resultado era o mesmo. Enfim, tinha todos os nutrientes no solo e na folha faltava. Concomitante a isso, eu estava percebendo o solo compactado, seja compactado nas culturas permanentes café e laranja, que é algo inerente, mas mesmo com plantio direto, que eu vivi o início do plantio direto lá na região lá de Montevidéu, né, junto com alguns outros produtores da região, a gente foi lá os pioneiros do plantio direto, né? E com poucos anos de monocultivo, de plantio direto, a gente já via esse solo adensando, esse solo compactando, tá? Então, basicamente, o que acontece? Um solo compactado, ele afeta essa conexão da planta com o solo do ponto de vista nutricional. Uma planta nutricionalmente desequilibrada ou metabolicamente desequilibrada, né? Entrando mais no refinamento técnico, né? Ela metabolicamente desequilibrada por desequilíbrio nutricional ou estresse hídrico, um solo compactado tem menos água, tem menos ar, que o oxigênio é importante também. O que acontecia? Essa planta ficava mais vulnerável à praga e à doença, né? Então eu via que a cada dia eu tinha um desequilíbrio nutricional propiciando uma planta mais vulnerável à praga e à doença, isso me impactando em mais necessidade de aportes de controle, enfim, de ações defensivas e tal, que no final da conta, mesmo às vezes eu tenho ganhos de produtividade, mas no final a minha margem ela ia sumindo, entende? Né? Então, independente se a cultura fosse uma laranja ou um café, um feijão debaixo do pivô, certo? O volume de doenças que chegou até no solo do pivô, chegou uma hora que eu queria mudar o pivô de lugar. Eu não tinha mais como, entendeu? Tanto é que um consultor que me assistia na época, ele falou, Paulo, planta braquiária no pivô, que aí você vai... Eu falei, puxa, para engordar boi no pivô e parar com feijão? Eu falei, não, é que tem tantas micorrizas, fungos micorrizas no sistema radicular, que você vai começar a mitigar esses problemas de doença. Aí que a gente foi tendo as percepções da importância de um solo vivo, né? Com esses insights que a gente foi vendo, tá? Então, basicamente, a perca da diversidade do microbioma, primeiro impacto, já que essa abordagem do solo, né, é tão importante, a gente perde a estabilidade agregada do solo, né? Isso a nível de microscópio, né? Como se aquela bactéria, aquela hifra da micorriza estivesse trabalhando, e aquela partícula que ela pode ser, vamos dizer assim, pontiaguda, um material que realmente factível à compactação, ela vai arredondando. Ela vai arredondando por conta das substâncias que esses próximos organismos estão gerando. A gente fala de uma forma mais simples, um gel bacteriano. É como se fosse encapando aquela micropartícula a nível microscópio, e essa partícula ficando redondinha, ela vai expandindo o ambiente e você reestrutura biologicamente o solo. Então, nós temos pesquisas que, com poucos anos de uso da nossa tecnologia, literalmente a gente descompacta o solo, né? E se a gente descompactou o solo, a gente já começa a trazer uma série de benefícios da interface planta-solo dentro desse ambiente
do microbioma do solo ativo, ok? Então esse é um primeiro pilar de benefício e quando a gente põe o microbioma para funcionar, tá? No total, são 4 pilares. Estou citando o primeiro, ok? Uhum. Muito bem. E esse desgaste do microbioma que você comentou, da diminuição dos nutrientes e tudo mais, ele acontece de forma igual quando a gente tem uma monocultura ou quando a gente tem rotação de culturas no mesmo solo, ou são diferentes? Tá, é o seguinte, mesmo com rotação, a gente perde a diversidade biológica. Por quê? Uhum. Quando você tem lá a floresta, você tem um cerrado, você tem plantas diferentes com exudados radiculares diferentes, né? Quer Uhum. dizer, a planta, de 40% de toda a fotossíntese que ela faz, imagina, 40% de todos os fotossimilados à planta são exudados. Literalmente, ela solta pelo sistema radicular, são polissacarídeos líquidos, é matéria orgânica líquida, tá? São diversas substâncias, aminoácidos, uma série de polissacarídeos, que quando ela está exudando, ela está alimentando o ambiente rizosférico, quer dizer, a rizosfera são os micro-organismos que vivem ao redor da raiz, tá certo? Não? E esses micro-organismos, que são diversos, eles vão entregar todos os serviços que a planta precisa, tá? A gente usa também uma palavra que chama serviços ecossistêmicos, tá? Quer dizer, tudo que a planta precisa, no ela exudar, ela vai ter o retorno do trabalho desses micro-organismos, tá? Então, quando eu tiro plantas diferentes e ponho uma planta só, mesmo com rotação, é rotação de monocultivo. Indiscutivelmente, a rotação, a gente sabe das qualidades dela. O pool de coberturas, né, de plantas, fazer cultura de cobertura com pool de plantas, opa, a gente já está buscando uma certa diversificação. Mas por mais variedades de plantas que você faz num pool, tá certo ou não? Ainda ela propiciar uma diversidade plena, infelizmente, nunca vai ser igual do ambiente original, tá? Então, obviamente, é por isso que se obriga a gente, de fazer alguma reposição biológica, né, dentro das culturas. E, obviamente, quando se pratica, por exemplo, as culturas de cobertura, obviamente que você está incrementando também, melhorando as condições do solo, tá? Porém, ainda ela não é suficientemente plena para você gozar de toda a diversidade original como você tinha naquela condição do cerrado da mata, tá certo? Daí que a gente, então, somando a essas tecnologias como o manejo da biomassa, o próprio plantio direto, as culturas de cobertura, a rotação de cultura intrínseca, mais que necessário, tá? Mas você há de convir que, por exemplo, numa cana de açúcar, você não tem como fazer uma rotação, né? Aí sim, na renovação do canavial, aí hoje já se usa soja, ou um adubo verde, crotalária, né? São tecnologias já difundidas e muito usadas. Mas a partir desse momento, né, aquele canavial, você não tem como rotacionar ele, né? Tá? E a gente tem trabalhos, inclusive, que mostra que as tecnologias que a gente utiliza hoje, que é a tecnologia microgel, você começa até a ter um canavial mais longevo. Por quê? Porque você está mantendo aquelas condições biológicas de qualidade do solo, entregando todos os pilares de benefícios que a gente pode estar discorrendo aí ao longo da nossa conversa, ok? Legal. E quais são os principais sinais aí que o solo dá quando já está havendo esse desequilíbrio aí? Normalmente é possível identificar isso antes ou durante o processo? Então, é bem simples, né? Se a gente pratica o monocultivo, infelizmente esse solo vai perder a diversidade. Não tem como, é inevitável. Agora, que indicadores, quais são os primeiros indicadores? O primeiro é a física do solo, é o solo adensar, o solo compactar, né? Porque mesmo que use um processo mecânico para descompactar, né,
Mecanicamente, eu uso um escarificador, eu uso um subsolador, tá? Lá no início do plantio direto, eu com 3, 4 anos de plantio direto, fazendo rotação, já fazendo cultura de cobertura, no caso, o milheto, a gente com um grupo de produtores da região, foi o primeiro lote de milheto que a gente trouxe ali para a região, e multiplicando, já fazendo cultura de cobertura, isso, estou falando lá no início da década de 90, tá? E mesmo assim eu tinha que usar o escarificador, né? Não tinha como, tá? O escarificador é adequado para o plantio direto, né? Mas não tinha como, eu tinha que utilizar. Então, o primeiro indicador é efetivamente o adensamento, a compactação do solo, tá? E aí entra aquela dificuldade, porque um solo compactado ele tem menos água, você vai ter menos raiz, né? Vai ter menos ar, menos oxigênio. Quer dizer, a quantidade menor de oxigênio no solo, não estou falando de água, tá? Ele já impacta na eficiência do fertilizante, né? Ele drasticamente afeta a absorção de fósforo, mas também de potássio. Falta de ar, falta de oxigênio no solo. Não estou falando de água, porque obviamente que a água, para se alimentar, né, ela não come, ela bebe, né? Tem que estar na solução, então precisa ter água também. Então o solo compactado já vai ter menos água, né? E o pior, o índice salino do solo aumenta. Quer dizer, se eu estou aplicando fertilizante, tenho que aplicar, né, para buscar as altas produtividades. Então, se eu tenho um solo mais compactado, eu tenho menos água, e esse fertilizante está aumentando a concentração salina no solo, isso a planta vai ressentir também. Quer dizer, o próprio estresse provocado pelo índice salino, entendeu? Da solução do solo. Não porque eu tive que pôr fertilizante, porque eu tenho que adubar. O problema é a falta d'água para um solo compactado, tá certo? E uma planta também com menos raiz, ela também, além dela ela sofrer essa capacidade dela buscar nutriente, né? Ela se estressa mais rápido. E uma planta estressada, ela abre a guarda para pragas e doenças, entende? Então, esse é o desequilíbrio metabólico afetando a saúde do sistema como um todo, principalmente da cultura, tá? Então, esse é o primeiro indicador, tá? O segundo indicador é exatamente a própria análise de solo, que eu falei para você. Poxa, eu tenho os nutrientes do solo, mas cadê ele na planta? Cadê a planta respondendo, tá? E nesse caso, o fósforo, ele por natureza, 70% dele já é fixado no solo, tá? Então, assim, a eficiência dele está naquela faixa do 30%. Se o solo está compactado, eu estou afetando esses 30%. Entendeu? Aonde que vai a eficiência? Vai, né, vai para o espaço, entendeu? E é bacana que um pilar quando você põe o microbioma ativo, é você exatamente garantir a maior eficiência dos fertilizantes. Por quê? Primeiro, que a planta vai enraizar mais. Agora, enraizar mais, não necessariamente porque o solo reestruturou no primeiro momento, porque a reestruturação biológica ela vai sequencialmente, ano a ano de cultivo, ok? Você vai reestruturando. Mas esse pool de micro-organismos, ele está ajudando também a planta a enraizar, né? No mercado hoje, você tem, por exemplo, inoculantes, né? Os Zospirilo. A empresa Microgel, inclusive, hoje ela tem a linha de inoculantes, a Vigorgel, onde ele tem a Vigorgel Brad, né, que ajuda a planta a enraizar pelo ácido indocético. Mas esses pool de micro-organismos também, da nossa tecnologia, trabalha em prol da planta enraizar. Bom, se a planta enraizar, está melhorando a eficiência do uso do fertilizante. Além disso, esses micro-organismos, você tem bactérias lá, que a gente chama de bactérias litotróficas, quer dizer, elas trocam cargas com o mineral. A bactéria precisa do zinco, do boro, do fósforo, ela precisa de nutriente para ela viver, ok? E isso, a partir do momento que ela solubiliza, por exemplo, esse fósforo que está retido no solo, ele está disponibilizando depois na solução do solo para a planta, entende? É assim que funciona a floresta, é assim que funciona o cerrado. Ninguém joga uma fonte solúvel lá, né? Então são esses mecanismos que vão ter essa capacidade de fazer essa biosolubilização desses minerais, tá certo? Daquele fertilizante que está retido, de tal forma que se otimiza, então, a eficiência nutricional das plantas, né? Nós temos dados de 106 áreas de cana,
comparando a análise de solo da área tratada com microgel e da área não tratada, dentro da mesma da área de cana, né, do mesmo cliente, e a gente fez uma média, né, o ganho na análise de solo, quer dizer, quanto que a área microgel está mostrando mais de fósforo comparado à área não tratada, está dando um ganho, transformando em super simples, super fosfato simples, 170 quilos por hectare de ganho, entendeu? Tá? Então é significativo. Beleza. Isso numa média de 106 áreas, quer dizer, é bem significativo. É claro que nós temos pesquisas, por exemplo, no Procafé, né, na área de café, mostrando essa maior eficiência do fósforo, né, fazendo a biodisponibilização dos nutrientes. Temos pesquisa na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, mostrando uma placa de Petri, também esses micro-organismos crescendo em cima desse fósforo retido, que é o heptafosfato inositol, crescendo em cima do fosfato de cálcio, que você sabe que é uma rocha, é mineral, não é plenamente solúvel, né? Então, naturalmente, que seja as pesquisas ou seja na prática, esse pilar da maior eficiência nutricional, microgel entrega e com resultados fantásticos, né? Ok? Uhum. Legal, muito bom. E, ô Paulo, como é que está hoje em relação à consciência aí dos produtores dessa solução? Muita gente já está adotando e já entende esses resultados positivos desse tipo de manejo, ou o produtor ainda tem um pouco de desconfiança e não é algo que ainda está amplamente difundido? Como é que está com relação a isso? Esse é um tema bastante relevante também. Obrigado pela pergunta, Fábio. Porque é o seguinte, como eu mencionei, a gente iniciou as atividades há 25 anos atrás, né? Quando na época a gente abordava essa questão da vida do solo, dos micro-organismos, realmente era muito desafiador, né? Mas o fato de nós estarmos até hoje no mercado é a prova cabal que o paradigma ele virou, né? Vamos dizer, qual o paradigma? Quer dizer, a ruptura no tema biológico, tá? Então a gente observa que o tema biológico hoje ele está na pauta do dia, né? E quando se trata de biológico, a gente pode categorizar os biológicos específicos, que são os inoculantes, né? O mais conhecido é o rizóbio, o bradyrhizóbio na soja, né? Mas você tem então os inoculantes, eu já citei aqui, né, como a Microgel tem a linha Vigorgel hoje, desses inoculantes, eles são específicos. Depois você tem os micro-organismos específicos de controle, que hoje você vê que o Brasil é uma referência já internacional no uso dos defensivos biológicos, né? Tá hoje também na pauta do dia, tá? Depois você tem a categoria daqueles não específicos que necessariamente às vezes nem precisa ser micro-organismo, tá? Por exemplo, são aquelas substâncias que você ativa a vida que está no solo, mesmo perdendo a diversidade. Porque num grão de solo, você tem uma população de micro-organismos maior que a dos chineses na China, tá? Então, aquele solo, mesmo perdendo a diversidade, você tem aquela comunidade biológica que você tem ativadores, como, por exemplo, substâncias úmicas, um composto orgânico, um próprio organomineral. Quer dizer, são substâncias que vão ajudar a ativar aquela vida que está inerente ao solo, né? Da mesma forma, quando você faz um pool de cobertura, né, uma cultura de cobertura, um pool de sementes, você está ajudando a ativar essa vida que está lá já, ok? É o mesmo princípio. Seja um manejo, ou seja substâncias, como eu falei aí, né? Matéria orgânica, substâncias úmicas e correlatos, ok? E depois você tem os repositores biológicos. Então, o repositor biológico é a tecnologia microgel. E, sem dúvida nenhuma, quer dizer, hoje a gente atua em todo o Brasil, né? Principalmente em grãos, cana-de-açúcar, em café, na citricultura, tá? E eu lhe confesso que ainda assim é um desafio da gente tangibilizar os resultados para o agricultor, e por isso a gente mantém equipes dedicadas hoje no Brasil todo, visitando os nossos clientes, né,
ou mesmo essas pesquisas que a gente vem fazendo ao longo dos 25 anos, né, mostrando realmente, cientificamente, comprovando aquilo que o agricultor já colhe no campo, entende? Tá? Então, tangibilizar resultados é o seguinte, avaliar a qualidade física do solo, né? Hoje a Embrapa já tem análises que se chama BioAS, que são análises enzimáticas que mostram essa atividade biológica de um solo já recuperado, né, biologicamente falando, a qualidade biológica do solo. A gente vai abrir trincheira para mostrar enraizamento da planta, comparar análise de solo e de folha, por exemplo, onde é factível, para mostrar esses benefícios da disponibilização de nutrientes e permite ao agricultor fazer um manejo estratégico dos fertilizantes, tá certo? Tá? E vai um pouco além. A gente tem pesquisas mais recentes que a gente chama do pilar ambiental, deficiência ambiental, onde pesquisas realizadas com a equipe do Dr. Cruciol, que é aqui de Botucatu, né, mostrando o seguinte, na soja, a gente baixando a temperatura foliar, então, imagina só, a gente pondo um microbioma ativo do solo, a gente abaixa a temperatura foliar na planta de pelo menos 1 grau centímetro. Na cana-de-açúcar, baixa a temperatura foliar em 1,5 graus. Né? Olha que coisa bacana, quer dizer, o que aqueles pequenos atores no solo que a gente não enxerga, né? E por isso que é difícil tangibilizar, eles conseguem baixar a temperatura na planta. No momento que o mundo está aquecendo em 1 grau, 1,5 graus, né? O ano passado, os números que vêm aí, que a Terra aqueceu em 1,4 graus centígrados, tá? Poxa, se o agricultor ele tem a consciência que ele usando uma tecnologia que pode abaixar a temperatura na planta de 1 grau, 1,5 graus, quanto isso vale estrategicamente? Por quê? Quando eu tenho um pico de temperatura, a planta ela diminui a fotossíntese. Então ela diminui a capacidade de nutrição, certo? Então, infelizmente, não é o 1,5 grau no globo que está aquecendo, mas os picos de temperatura, que é o ótimo de fotossíntese das culturas, depende, claro, um pouco da cultura. Na gramínea, por exemplo, ela vai aí a 28 graus, tá? Café menos, a cultura mais de subbosque, 24 graus. Mas independente se é 24 ou 28, você imagina a hora que bate 30, 32 graus, entendeu? A planta simplesmente ela diminui a fotossíntese, ela diminui os açúcares dentro dela, ela perde a capacidade de nutrição, de ter a capacidade de fazer a tal da osmose, que é puxar o nutriente para dentro dela, ok? A água vem por difusão, faltou água, ela puxa. Mas se ela não tiver o poder osmótico de puxar o nutriente, ela para de comer. Então, na hora do almoço, eu falo com o agricultor, a hora que a gente está almoçando, a despeito que na roça a gente almoça sempre mais cedo, né? Mas a hora que nós, na cidade, pelo menos, estamos almoçando lá para meio-dia, sei lá, tá certo ou não? A planta para de comer. Por quê? Bateu 30, 32, 35 graus. Sinto muito. E jantar, a planta não janta porque não tem mais sol. Porque aí não tem mais sol, então ela para de comer. Então, qual é o impacto dessa alta temperatura hoje na produtividade? Com o advento do plantio direto, que permitiu nós, clima tropical, fazer 2 safras, né? A gente faz 2 safras no ano. Né? Por quê? Por causa do plantio direto e porque a gente tem água e sol. Né? Beleza. Agora, o que acaba acontecendo? Quer dizer, nesse ambiente, se essas temperaturas, por que afeta a produtividade? Porque a genética obrigou a gente ter uma variedade de ciclo curto, com alta produtividade. Quer dizer, uma soja que no passado, quando eu comecei lá no Goiás, você ficava lá quase meio ano para colher essa soja, né? Ciclo indeterminado e tal. Né? Hoje, o ciclo é muito curto, porque eu tenho que ter uma janela para fazer 2 culturas dentro do ano, né? Entre a primeira safra e a segunda. E essas variedades, obviamente, como são altamente produtivas, ela tem uma exigência nutricional muito maior do que aquela do passado, entende? Então eu tenho que fazer altos aportes de nutrientes.
Se esse solo está compactado, eu já expliquei para você o grande problema que é, estou salinizando o ambiente, esse é o primeiro problema. E segundo problema, ela não pode parar de comer, né? Porque o metabolismo dela é tão intenso por causa do que o ciclo dela é curto. Então, infelizmente, eu não posso dar um luxo de uma planta parar na hora que estou almoçando, ela parar de comer, tá certo? E veja bem, mesmo que eu esteja com a planta debaixo de um pivô, mesmo, não estou falando de falta d'água, estou falando de pico de temperatura, tá certo? Tá? Então, infelizmente, essa é a grande dificuldade da questão do pico de temperatura e não necessariamente só da média global do aquecimento, entendeu? Porque mesmo que essa média global não estivesse impactando o clima, o ambiente como um todo, mas esses picos térmicos eles existem, não tem, é inexorável. Então, obviamente, podendo o agricultor ter, em cima da sua pergunta, ter a percepção e o conhecimento, e isso que nossas equipes tentam levar, né, junto aos nossos clientes, junto aos agricultores, seja por palestras de especialistas, fazendo curso, trazendo esse conhecimento junto ao agricultor, para ele tangibilizar o benefício que ele pode ter, ele entender o benefício que ele pode ter ao usar uma tecnologia como essa, ok? Legal. Muito bem. Ô, Paulo, e falando da Microgel, quais são, você já falou alguns dos produtos aí que vocês têm, algumas das soluções. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Quais são as principais soluções que a empresa oferece? Como eu disse, a Microgel, né, quando ela está com 25 anos, ela foi fundada por duas famílias de agricultores, né? E a gente, né, na evolução do tempo da própria empresa, a gente viu a necessidade de buscar escalar esse ambiente. Então, hoje, a Microgel, ela é Alterra, foi fruto de uma relação nossa com o Fundo Pátria, né? Onde nós somos acionistas hoje, né, da Alterra, e a Alterra hoje já congrega duas empresas, que é a Microgel e a TMF, que também é dedicada à qualidade do solo, trazendo nutrição, principalmente de cálcio, micronutrientes, quer dizer, então, fertilizantes especiais, né, dedicado à reposição, principalmente de cálcio como nutriente no sistema, tá? Então já são duas empresas e a gente tem um olhar então de escalar, né, ampliando o nosso pipeline, né, como eu falei, a gente já teve recentemente o lançamento da linha Vigor Gel, tá? E a gente vem com pesquisas, né, buscando ampliar esse pipeline aí com tecnologias sempre voltada para essa qualidade, para essa resiliência do solo, enfim, sempre com esse olhar da sustentabilidade, né? Hoje se bate muito no tema regenerar, né? Agricultura regenerativa, né? Eu tenho um olhar um pouco além, né? Como eu estava antes já do regenerar, eu estava no sustentável, a percepção que eu tenho é que regenerar, ele tem um tempo, né? Você regenera algo por um espaço de tempo, depois que regenerou, né? Então, eu entendo que regenerar é um tempo que o agricultor tem dele absorver um conhecimento suficiente para que depois aquela atividade seja plenamente sustentável, tá? Então, o microgel, a minha percepção é que ele vai um pouco além do regenerar. Porque regenerar é um momento de aprendizado, está no mindset do conhecimento. Por isso que a sua pergunta acho que foi muito pertinente, né? Qual é essa percepção? Como que o agricultor se vê nesse ambiente, né? Então a gente vê esse momento muito importante quando se valoriza a agricultura regenerativa, porém eu vejo um olhar que é um termo que ele passa a se somar ao sustentável, né? Quer dizer, eu regenero a minha atividade por um tempo. Depois que eu regenerei, ela tem que ser plenamente sustentável, né? Então por isso que eu vejo que o foco da Microgel é plenamente em ajudar o agricultor a regenerar, mas que a atividade dele seja eternamente sustentável. Porque o valor da atividade dele está no solo, né? Então, por isso que o foco principal da nossa conversa é o solo, tá? Basicamente, então, é isso aí, ok?
Legal. E Paulo, você trabalha com pesquisa, desenvolvimento, nesses estudos que vocês fazem sempre, você busca fazer e aplicar muito do que acontece nos clientes de vocês, nas regiões aqui no Brasil? Ou Sim, vocês também têm alguma inspiração com o que está sendo feito aí em outras regiões do mundo? bacana. É muito interessante que, como eu falei, como o microgel são 4 pilares, né? Física do solo, eficiência nutricional, eficiência ambiental e um quarto pilar que eu não tinha mencionado ainda, que é o equilíbrio ecológico do sistema. Quando eu falo equilíbrio ecológico, estou falando saúde do ambiente como um todo. Seja um solo mais saudável, a planta mais saudável, né? Então, isso é um pilar também que tangibiliza com pesquisa, a gente mostrando, quer dizer, uma menor dependência do uso de protetores e tal, em função daquele equilíbrio metabólico que você está tendo na planta, entende? Quer dizer, se eu tenho uma planta saudável do ponto de vista nutricional, não sofrendo estresse, entendeu? Eu vou ter menos pragas e doença, entendeu? Então isso leva para um pilar estratégico também no manejo do agricultor. Muito bem. Quando você fala da gente se inspirar, é muito bacana porque é o seguinte, o primeiro simpósio internacional de microbioma do solo, ele foi aqui no Brasil, tá? São basicamente uma comunidade de pesquisadores muito ligado à Holanda, à Universidade de Wageningen, na Holanda. Basicamente, aqui no Brasil, os dois pós-doc lá de Wageningen, na Holanda, é o Dr. Rodrigo Mendes, da Embrapa, aqui de Jaguariúna, e o Dr. Fernando Andreotti, que é professor de microbiologia atual hoje na Exalc, tá? Quer dizer, essa comunidade internacional que é dedicada ao microbioma, o primeiro simpósio foi em 2016, e eles convidaram a Microgel a apresentar o case de Microgel. Eles queriam entender não a pesquisa, eles queriam entender como que já existia uma empresa focada em microbioma desde 2000, sendo que esse evento estava sendo em 2016, tá? E para nossa surpresa, uma pesquisa feita no Paraná, lá em Bandeirantes, na faculdade da Bandeirantes, mostrando uma área de tomate em estufa, que é um ambiente altamente impactado, ele com indicadores biológicos, aquela biomassa microbiana que eu falei para você que perde, a biomassa microbiana e os indicadores biológicos daquele solo, né, equivalente de uma mata nativa, estatisticamente falando. Quer dizer, a pesquisa comprovou que os indicadores biológicos daquela estufa de tomate ele estava equivalente a um solo de mata nativa, lá do Paraná. É uma mata mesmo, beleza? E essa pesquisa foi apresentada nesse simpósio, uma surpresa nossa, tá? Então, baseado nisso, essa comunidade internacional reconhece a Microgel como pioneira em microbioma do solo, e em nível de escala, provavelmente uma das únicas a nível de escala, tá? A cada 2 anos realiza esse simpósio a nível internacional, e os melhores trabalhos que a gente elege a nível de Brasil, faz um escrutínio também por especialistas, dos melhores trabalhos de pesquisa realizadas, que a gente estimula as faculdades, o próprio consultor, o próprio agricultor a fazer o trabalho, né? Os 2 melhores trabalhos são apresentados por Bunny, já teve apresentação oral, desses simpósios que acontece a cada 2 anos a nível internacional. Tá? Então, dentro desse olhar internacional, por exemplo, nós temos pesquisa tanto na Universidade de Minnesota, tá? Na Universidade de Minnesota, que ali você está na divisa já com o Canadá, quer dizer, é um solo que congela, né? Para a gente também mostrar resultados num ambiente como esse, tá? E também na Politécnica de Virgínia, lá também nos Estados Unidos. E lá que é bacana que eles compararam a tecnologia microgel com mais 2 tecnologias biológicas lá dos Estados Unidos, ok? Aqui entregou maior resultado, e o objetivo era buscar maior eficiência do nitrogênio na cultura do milho, juntando com biológicos, né? A tecnologia que entregou a estatística, o maior ganho de produtividade com estatística foi a microgel. Quer dizer, aí vem a pergunta, poxa, mas como é que a tecnologia microgel
ela está, vamos dizer, sobrepondo uma tecnologia, inclusive, desenvolvida no próprio Estados Unidos. É que a gente trabalha com a comunidade biológica local. Falei, como assim? Então, para explicar rapidamente o que é microgel, né, a gente fornece ele em sacos de 25 quilos, tá? Ele é como se fosse um farelado grosso, que é um componente para uma compostagem líquida, tá? Quer dizer, ele nutre, ele regula e mantém uma fermentação numa bioestação, certo? E qual é a atividade biológica que é adicionado lá nessa bioestação? O que é multiplicado, né? É a comunidade biológica que está no rume bovino, ou no esterco bovino, tá? Então, o ruminante, principalmente o boi, né, ele congrega, ele expressa a vida do ambiente onde ele está presente, tá? Quer dizer, a ciência também, mais recente, ela mostra que o solo ele tem o que nós chamamos de uma digital biológica própria. Isso a gente remonta ao termo biogeografia. Por exemplo, quando a gente fala assim, tigre, remete a Bengala, o canguru da Austrália, urso do polo, né, urso polar, tá? Isso seria uma macrogeografia, né? A biogeografia existe também. Você pode estar no mesmo bioma, por exemplo, cerrado, aparentemente o solo é quase igual, topografia, textura e tal, certo? Mas biologicamente você tem comunidades diferentes, né? Então, e baseado nesse conhecimento, quando você pega o conteúdo ruminal, o esterco bovino, o conteúdo ruminal quando você pega no frigorífico, tá? Um certo volume desse esterco, quando você starta o processo de fermentação, uma única vez você adiciona esse esterco lá, depois você não precisa repor mais, ok? É só repor água e microgel alimentando o sistema. Então, aquele composto líquido, aquele líquido é que você vai aplicar no solo, ok? Então, basicamente, você está aplicando a vida do seu local. É por isso que esse trabalho que a gente fez nos Estados Unidos, essa tecnologia ela entregou mais do que os próprios biológicos de lá, porque eles não contemplavam toda aquela diversidade local da onde a pesquisa foi realizada, ok? Excelente, muito bom. Muito bom saber que uma empresa brasileira está fazendo um trabalho tão competente como esse aí. Parabéns para vocês aí, Paulo. E a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo. E aí eu queria, para a gente, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os produtores, principalmente, ou para aqueles que ainda não se atentaram a esses temas importantes que a gente trouxe aqui hoje no nosso bate-papo. Então, que mensagem você deixaria para eles? Fábio, como nós estamos aqui num podcast, eu também tenho tido a oportunidade de fazer uns podcasts aqui, que a gente chama de agricultor para agricultor. É a conversa nossa com os nossos clientes que já atuam há muitos anos, né? E a gente tem essa liberdade de ter essa conversa de agricultor para agricultor, tá? Quer dizer, e o meu sentimento de agricultor é que realmente o maior bem que a gente tem é o solo, né? Quer dizer, se a gente quer perpetuar para os nossos filhos, netos, né? A gente tem que ter um olhar, né, de que esse bem ele tem que ser preservado na sua plenitude, tá? Então, somado a todas as tecnologias que a agronomia, conhecimento já propiciou para nós, eles estarem abertos agora para esse conhecimento também da microbiologia, né? Que isso se insere hoje também nas grades curriculares. Como eu estou formado aí há 47 anos atrás, não estava na minha grade curricular, entende? Hoje já está. Então, que esse agricultor, ele tem esse olhar para perpetuar, para dar maior resiliência, mas não é só para garantir, sim, a geração, os filhos e netos, mas garantir a própria atividade dele, né? Porque ele vai ter maior resiliência, maior eficiência no sistema produtivo, né? É como se fosse, eu já escutei nessas conversas que a gente tem com nossos clientes, é como se o microgel ele fosse além dos ganhos de produtividade, mais sacos por hectare, toneladas por hectare e afins, é um seguro rural, é um seguro que ele tem, porque a planta ela vai estar mais resiliente e garantindo, sim, colher, independente das intempéries, né? Então, a minha mensagem é essa, que ele enxergue
o solo como algo vivo, né? Meu bisavô, ele relatava que ele estava plantando café num solo de 40 anos de pasto, né? E esse solo velho e cansado estava produzindo tão bem numa terra nova. Quer dizer, o que era terra nova? É quando ele derrubava a mata, né? Derrubar a mata, ele era terra nova. Então, quando ele falava terra velha, de pasto, é porque tinha muitos anos de pasto, então era uma terra velha. Olha que percepção, né? Eu estou falando isso na década de 40, 50. Ele não tinha um olhar, né, da microbiologia de solo, mas de chamar um solo velho e novo, já era uma percepção que o solo era vivo. O que a gente pode hoje é pôr isso em prática, né? Então a mensagem é que a gente está disponível, nossas equipes estão no Brasil todo, a ajudar o agricultor a pôr em prática e fazer dele o solo velho dele ficar novo novamente, ok? Eu queria também aproveitar, Fábio, você tinha mencionado que você está completando aí 1 ano e meio, né, dos negócios agro, né, tá? E propiciado lá pela Agro Travel, né? Então a gente tem que parabenizar a Agro Travel e esse baita trabalho de você, porque realmente essa conversa é que permite o conhecimento, né? Também um tema que eu sempre foco. Você dá um Google hoje, você tem informação, né? Mas para você aplicar o conhecimento, você tem que aprender, né? E tem que ter um aprendizado. Então, eu trabalho como de você, né, nesses diálogos, é uma forma não só de estar levando a informação, mas estar ajudando o agricultor a absorver esse conhecimento, ele aprender algo que ele pode aplicar. E o que a gente está aqui é para ajudar ele a aplicar o conhecimento, ok? Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, Paulo, pelas palavras também. Esse é um dos grandes objetivos nossos aqui, né? De compartilhar conhecimento para cada vez ajudar mais as pessoas, e isso vai reverberando aí por toda a economia, pela sociedade, né? Então a gente começa aqui com o que está mais próximo da gente, que é a nossa expertise. Então, no caso, eu queria agradecer você novamente aí por participar com a gente, por aceitar esse convite, compartilhar os seus conhecimentos e a sua experiência, que não é pequena, é muito grande, e principalmente nessa área. Então, foi muito bom ter você aqui com a gente, Paulo. Obrigadão, viu? Bacana. Conta com a gente. A hora que precisar, a gente continua a conversa, ok? Muito obrigado. Ótimo. E agradecemos também aí aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. A gente vai deixar na descrição desse episódio todas as informações sobre a AgroTravel e também sobre a Microgel, para quem quiser saber mais e se aprofundar aí nos temas que a gente discutiu hoje. E se você gostou desse bate-papo, quer continuar se aprofundando em temas do agronegócio, não deixa de seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, assim você não perde nenhum episódio e fica por dentro das novidades. E não esqueça de compartilhar também com os amigos, se você gostou, para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!